Boa noite, professor. Vamos começar então a fazer o trabalho. O trabalho consiste numa investigação, no sistema operacional Windows, seguindo os passos da aula 4. Os passos da aula 4 eu observei que tem muita coisa que ainda que não é compatível com o sistema operacional Windows 10, tá? Então eu tentei otimizar algumas coisas mudei, para adequei para Windows 10 e também para que o vídeo não fique tão grande, eu fiz uma seleção, dos melhores tópicos e os outros eu vou passar rapidamente, só para a gente ter o conhecimento. Vamos lá. A primeira coisa que o investigador, tem que iniciar, tem que estar ciente, é o kit de ferramentas que ele vai utilizar para fazer a investigação. Esse kit é composto por uma série de ferramentas, também são descritas, essas ferramentas são descritas na aula 3, são hardwares, são softwares que são utilizados, por peritos profissionais e esse kit ele tem que ter uma garantia de integridade, O perito ele tem que garantir essa integridade do kit. A melhor forma de fazer isso, inclusive na aula 4 indica, é a gente trabalhando com os hashes. O que é o hash? Cada arquivo que é gerado dentro de um computador, ele cria uma assinatura numérica, um código, uma criptografia. Esse hash que o arquivo gera, ele é único, ele é como se fosse um identificador único daquele arquivo. Então, quando ele é alterado, por exemplo, a gente tem como ver, pelo hash. Um arquivo, por exemplo, de investigação que é substituído por um outro posteriormente, a gente tem como analisar o hash do arquivo. Então, o primeiro passo, a gente vai apresentar aqui como funciona essa questão de hash. Eu criei aqui no meu pendrive uma pasta de investigação, onde eu vou concentrar todos os arquivos que a gente for capturando, e aqui eu tenho uma série eu salvei 3 sistemas que nós vamos utilizar. O primeiro deles é o Portable CMD. O Portable CMD, ele nada mais é do que um prompt de comando do Windows, porém, ele é executável através do meu próprio pendrive. Ou seja, usando o meu próprio arquivo, o meu próprio prompt de comando, eu evito a contaminação dele por outros, como que eu posso dizer, por outras fontes, Então, um arquivo de CMD customizado, por exemplo, pode trazer comandos diferentes, pode fazer uma série pode prejudicar a investigação em si. Então, eu estou usando nesse caso aqui o meu próprio prompt de comando. Sniffer de rede eu baixei para a gente poder fazer um modelo, para a gente usar como modelo. E o MD5 é o arquivo que a gente gera os hashes dos arquivos, Então, vamos lá. Então, qual é o primeiro passo aqui? Eu vou gerar os hashes dos meus sistemas, que eu vou utilizar. O Portable CMD, por exemplo, porque isso aqui, inclusive, para fins de investigação, para fins judiciais, é muito importante. A gente garantir
que a integridade do sistema que a gente utilizou para fazer a investigação, né? Então, eu arrastando para cá, ele me diz o endereço e me fala esse hash. É importante na investigação que tudo seja armazenado. E como a gente estudou também nas aulas anteriores, é importante deixar claro que esse armazenamento tem que ser o mais idôneo possível, tem que ser o mais garantido, né, possível, que ele não existe a possibilidade de ter alterações nele, principalmente alterações não autorizadas, né? Então, nesse caso aqui, como a gente vai trabalhar com coletas de arquivos, né, nós vamos simular uma investigação dentro de um sistema operacional, então a gente vai trabalhar com os hashes, tá? Então, a primeira coisa, eu estou criando os hashes dos meus arquivos, dos meus sistemas, né? Eu vou criar uma pasta, né, com todos eles. Ó, eu já tinha criado anteriormente, se a gente observar, é o mesmo hash, né? O do MD5 eu também criei, né, do próprio sistema. E agora a gente cria o do sniffer, eu deixei aqui propositalmente para a gente criar agora, que é o IP Tools. A gente vai arrastar para ele vai gerar esse arquivo, e a gente copia e joga lá dentro do nosso arquivo, né? Então, eu vou dividir essa área aqui como sistemas. Utilizados. Vou colocar, na verdade, ferramentas aqui. Fica melhor. Ferramentas utilizadas. E aqui embaixo eu vou colocar arquivos. A gente vai gerar uma série de arquivos agora durante essa investigação. Então, dando continuidade aqui. O primeiro passo para você iniciar uma investigação no sistema operacional é você coletar data e hora do início da investigação, né? Esses dados são muito importantes. Eu selecionei todos os comandos que eu selecionei são dados através do prompt de comando, né? Eles vão gerar, nós vamos apontar o resultado desses comandos para um arquivo de texto, né? Basicamente, esses arquivos de texto vão passar pelo IMD5, onde vai gerar os nossos hashes, e a gente vai salvar esses hashes. E ao final da investigação, a gente vai fazer a coleta da data final, da data e hora final, para poder encerrar a investigação do computador. Então, vamos lá. Vamos minimizar o MD5. Ele está aqui então no F, na letra F. O primeiro comando que a gente vai dar então para iniciar a nossa investigação é o comando date. E a gente vai apontar o resultado desse comando, né, para uma pasta nossa. Eu esqueci de mencionar aqui também, eu criei uma pasta investigação, onde nós vamos concentrar todos esses arquivos. Então, já vamos, para facilitar, vamos colar o endereço da pasta aqui. Então, nós vamos dar um date e vamos apontar o resultado desse arquivo para o endereço
perdão, f_investigação barra data.txt. Nós vamos salvar também a hora. Se nós observarmos aqui, ele já gerou o arquivo. E dentro do arquivo eu tenho o resultado, né? Dentro do data eu tenho o time. Como eu garanto a integridade, né, no futuro para um juiz, por exemplo, que esses são os mesmos arquivos que foram coletados no dia da investigação naquele computador, através do hash, né? Então, o que eu faço? Assim que eu coleto o arquivo, é muito importante eu gerar o hash dele, né? Então, eu tenho que ter uma coletânea ao final da minha investigação de todos os hashes da minha investigação. Então, o data.txt, eu vou ter esse hash. O time.txt, vamos ver qual vai ser o hash dele. Vai ser esse daqui. Então, isso aqui, na verdade, é o princípio, né, de uma investigação. Nesse caso aqui, a gente está fazendo a gente vai fazer uma investigação offline, né? Então a gente vai acessar a gente vai fazer uma pesquisa localmente na máquina. Ao final eu vou fazer um breve overview também de uma investigação online, mas basicamente a diferença é que numa investigação offline eu me concentro em capturar arquivos locais da máquina, né? Então são arquivos que foram de uma pasta para outra, são informações do sistema operacional, né? Enfim, dos arquivos que estão alocados dentro da máquina. E no caso de uma investigação online, a gente concentra a nossa busca em cookies, em histórico de navegadores, né, em toda a parte de internet, né? Essa é a grande diferença. É muito comum você ter uma investigação onde você tem que trabalhar nos dois sentidos, ou seja, você tem que fazer tanto a investigação online quanto a offline, né? É muito comum isso acontecer. Então tudo bem, então vamos dando continuidade. Nós criamos aqui, iniciamos a nossa investigação, armazenei a data e a hora. Então vamos aos comandos então para começar a capturar as informações, né, para a minha investigação. A primeira parte que a gente vai capturar é o hostname da máquina. A gente vai garantir que a gente está fazendo uma investigação naquela máquina, né? Então, o mesmo princípio lá de cima, né? Nós vamos colocar aqui hostname.txt e aqui hostname. Na verdade, eu vou fazer um pouco melhor. Vamos utilizar o comando sysinfo, systeminfo, porque esse comando systeminfo, e eu vou salvar aqui, ele vai ter muitas informações que nós vamos precisar.
investigação System Info. Ok. Vamos lá. Então ele vai gerar para mim. Ótimo. Então vamos abrir esse arquivo por curiosidade e eu vou falar tudo o que ele tem. Ele gerou o arquivo System Info. Então dentro dele eu já tenho o nome do meu hostname, eu tenho o nome do sistema operacional, eu tenho o nome, né? São todas informações muito importantes para a investigação, né? Se a gente observar, eu tenho a versão do sistema operacional, eu tenho data de instalação dele, fabricante do sistema, tudo que pode, qualquer tipo de informação que eu tiver para poder garantir que eu fiz a investigação naquele computador e naquele momento vai ser útil para nós. Então esse arquivo ele tem uma série de informações, inclusive já indo um pouco para o lado, né, da pesquisa online, né, onde ele me fala dos adaptadores de internet, endereços IPs da máquina, né, e demais conexões aí, conectividades da máquina, né? Vamos salvar esse arquivo e vamos fazer igual o último que nós fizemos. Vamos gerar o hash dele, né? E vamos colocar no nosso arquivinho txt. System Info. Perfeito. Então, dando continuidade à nossa investigação, né? Então a gente pula para a parte de conexões que estão rodando no sistema agora e para portas que estão abertas no sistema. Essas informações são importantes para saber o que eu tenho aberto, né, que está recebendo informações de sistemas ou de páginas da internet dentro do meu computador. Essas informações podem ser muito úteis aí para uma investigação, tá? A gente pode utilizar o comando arp, né, e salvar esse comando arp dentro de um arquivo também. Vamos utilizar o comando arp-a, que vai elencar para nós perfeito. Então vamos lá conferir o nosso arquivinho, o arquivo ARP que ele gerou. Se a gente observar o arquivo ARP, ele me informa exatamente o endereçamento das minhas interfaces, todo o roteamento que eu tenho na máquina, né? Tanto o IPv4 quanto o IPv6. Eu tenho duas interfaces e esses roteamentos aqui para cada interface, certo? Novamente a gente vai fazer o nosso procedimento de gerar o hash. Vamos lá, ARP. Perfeito. E agora a gente vai verificar a questão das portas, né? As portas a gente vai utilizar o comando netstat, que ele é nativo do próprio Windows, tá? E ele traz para nós as portas que estão abertas no sistema operacional e quais aplicações ou URLs estão utilizando ela. Eu vou rodar esse comando, mas como a minha máquina está com uma série de portas abertas, vai demorar um pouquinho. Então eu vou dar um Ctrl C e cancelar aqui a geração do arquivo completo.
Vamos colocar aqui portas. Sistema. .txt. Ele vai demorar bastante para poder gerar, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vamos ver o que ele capturou. Então, portas do sistema. Observa. Ele me informa os endereços locais e as portas que estão estabelecidas, são endereços internos da máquina, né? Aqui ele ainda fala de endereçamentos locais, né? Aqui embaixo ele já começou a me mostrar as portas que eu tenho abertas para a internet. Então, se você observar, é o meu IP e a minha porta interna que está indo para esse IP porta 443 ou HTTPS, né? Aqui no caso as conexões ainda estão estabelecidas. Nós temos o endereço de saída e porta, temos o endereço final e a porta também. Tá? Vamos gerar o hash desse arquivo. Salvar no nosso banco de hashes. Portas do sistema. Certo. Só comentando aqui para poder deixar no padrão. Certo. Dando continuidade à nossa investigação, a gente vai entrar agora na parte de verificação dos processos em execução, atividades do sistema em tempo real, né? Ele sugere o download de aplicações para fazer isso, né? Nesse caso aqui eu vou utilizar o próprio gerenciador de tarefas do Windows. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu arrastar para cá. Aqui nós temos muitas informações importantes também, né, que podem ser extraídas, né, podem ser extraídas por meio de prints, né, ou até utilizando as aplicações que eles sugerem na aula 4, né, mas a intenção aqui é a gente criar um arquivo para saber sobre os processos que são executados na máquina, processos aparentes, né, e processos ocultos. Por essa lista é possível a gente identificar esses processos. A parte de inicializar também é muito importante, né? A gente consegue identificar o que inicia automaticamente na máquina, né? Então, se tiver algum sniffer ou se tiver algum software, algum keylogger, alguma coisa para auto-iniciar quando você liga o computador, você provavelmente vai conseguir enxergar ele aqui. A parte de usuários também, né? A parte de serviços também é muito importante para uma investigação, né? A gente saber quais os serviços estão rodando. Muitas vezes existem serviços que são customizados, ou seja, serviços que não são
do, do Windows, né? E outra também que é muito importante a gente pegar é o log de eventos, né? É o log de eventos do próprio Windows. Ele vai demorar um pouquinho mais aqui. Então, nós temos aqui logs de sistemas, logs de segurança, de aplicação, né? Esses logs são muito importantes também a gente coletar não só os logs do sistema Windows, mas caso a máquina tenha antivírus, tenha algum firewall interno ou alguma outra aplicação voltada para a segurança, é muito importante também que os logs dessas ferramentas sejam coletados, né? E como a gente trata de integridade da informação, né? Eu posso salvar essa informação em print e gerar o resto do meu arquivo printado, ou eu posso usar uma ferramenta mais profissional, né? Como sugeridas aí na aula 4, na aula 3, desculpa, para poder fazer a averiguação. Continuando a investigação, nós temos várias outras etapas, né? Mas eu vou passar por elas de forma mais rápida para o vídeo não ficar tão grande. Então nós temos a parte de registro do sistema Windows, que é onde a gente armazena o Windows, né? Armazena todas as informações de tudo que está instalado nele e da forma que ele deve agir com essas aplicações. Os arquivos de inicialização automática eu já mostrei no gerenciador de tarefas, né? E a sua importância. A identificação de rootkits no sistema também é muito importante isso daí. O rootkit ele é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta de manipulação remota, às vezes pode ser entendido como um malware também, mas ele também tem a sua legitimidade. Ele pode ser um software legítimo. No caso de um software de conexão remota, por exemplo, né? De repente a gente pode considerar um rootkit legítimo. Senhas do sistema operacional, né? Ele sugere aqui no caso o Luftkrak, né? A descagem automática é uma coisa já bem defasada, não utiliza mais hoje, mas o objetivo aqui, na verdade, nós temos uma evidência das conexões que essa máquina possui. Eu acredito que naquele arquivo que nós geramos lá do Sysinfo, né, já é o suficiente para a gente identificar quantas interfaces de rede nós temos e o endereçamento, né, de todas elas. Então, nesse caso aqui, a gente pode substituir esse procedimento aqui por aquele procedimento do SystemView. Serviços de controle e acesso remoto, né? A gente precisa também analisar a presença de sistemas como TeamViewer, né? Ou qualquer outro similar. Recursos compartilhados, no caso seriam as pastas compartilhadas dentro do Windows. Tarefas agendadas. Tarefas agendadas podem ser tarefas rotinas de execução automática, podem ser tarefas, às vezes, por exemplo, colocadas para rodar um determinado sistema ou uma aplicação em um determinado momento. Nesse caso aqui, ele sugere, né, o comando AT, né, a gente consegue verificar nesse AT o que eu tenho de tarefas agendadas. Dando continuidade aqui, né, ele faz um overview também sobre a questão de usuários, né? É muito importante a gente coletar as informações que o usuário, né, dos usuários que tem na máquina.
Então, às vezes, a máquina possui mais de um usuário, a gente precisa ter o cuidado de fazer a investigação realmente no usuário que a gente precisa ou em todos os usuários que estão na máquina. Então, às vezes, o processo se torna até bem mais moroso pela quantidade de usuários que a máquina possui. Essa aba praticamente é voltada para usuários. Aqui a gente entra na parte de arquivos da máquina, onde a gente usa aquele mesmo conceito de todo arquivo que for localizado na máquina, nós vamos gerar um hash dele, né, para garantir que esse arquivo vai ser o mesmo arquivo, né, apresentado como evidência, né, lá para o juiz, ou vai ser armazenado, né, com aquele hash único, com aquele identificador único. Então, existem vários procedimentos aqui, né, várias localizações desses arquivos onde a gente precisa se importar e cuidar para poder buscar esses arquivos e utilizar o mesmo procedimento do hash, né? Continuando aqui a parte de arquivos. Aqui na parte de internet é onde a gente entra na parte de investigação online. No caso da investigação online, como eu falei anteriormente, é aquela investigação que é voltada para o acesso da máquina na internet. O que essa máquina buscou na internet, o que a internet trouxe para essa máquina, né? É isso que nós vamos investigar. Aqui ele sugere uma série de localizações e de sistemas, né, na verdade de pastas que a gente tem que concentrar, né, a nossa busca, né? Uma delas é a parte temporária do browser, né? Tanto o browser quanto o sistema possuem pastas de arquivo temporário. Essas pastas elas contêm às vezes resquícios de instalações ou de acessos ou de programas, né, ou até mesmo arquivos, né, que transitam na máquina e são salvos lá de uma forma temporária, né? Então essa pasta temp, inclusive, ela é um alvo muito importante dentro de uma investigação, né? A capturar tudo que tem nela é muito importante. A parte de histórico também do navegador, a parte de cookies também do navegador, é muito importante a gente ter essas informações. Enfim, isso daqui finaliza a nossa parte de investigação, né? Concluindo a investigação, a gente não pode esquecer de gerar a data e hora final, né? Assim que eu terminei, eu venho e gero a minha data final. Vou colocar aqui data final. E time final, né? É muito importante fazer isso. E outra coisa também que é importante a gente fazer é o seguinte: ao final da investigação, um arquivo que é muito interessante também é a gente ter um controle de todos os comandos que nós demos para fazer essa investigação, né? Então existe uma forma da gente salvar também, tá? A gente pode utilizar o comando doskey e criar aqui, no caso, vou nomear aqui de, vamos lá, vou colocar aqui doskey barra histórico certo. Vou nomear o arquivo aqui de
comandos utilizados. Perfeito. E aqui nós temos a lista de comandos, né, que nós utilizamos para poder fazer a investigação. Vamos salvar o hash desse arquivo. Data final.txt, nós vamos pegar time final.txt, nós vamos pegar comandos.txt, esse é o hash. Vamos pegar os hashes do restante, data final, e time final. Perfeito. Podemos salvar esse arquivo no pendrive. Vamos lá, investigação. Vou colocar aqui hashes investigação xxx. De posse desses arquivos, a gente pode também gerar um hash da pasta. A gente pode fazer a compactação dela. E podemos gerar o hash dela também. E armazenar para futura consulta. Então, acredito que o exercício seja esse. Obrigado e boa noite.